Júpiter, o planeta mais imenso do Sistema Solar, é um gigante celestial que nos permite aprofundar nossa compreensão sobre a origem do Sistema Solar. Nas eras antigas, era observado como uma estrela errante e despertava curiosidade e admiração. No entanto, todas as incertezas foram dissipadas em 1610, quando Galileu Galilei pôde observar Júpiter em detalhes pela primeira vez através de um modesto telescópio. Foi nesse momento que ele também descobriu as maiores luas do gigante gasoso. Ao longo dos séculos, o legado de Galileu se perpetuou, e novas espaçonaves visitaram o planeta gasoso, duas delas até entraram em órbita, permitindo-nos estudar sua atmosfera complexa e dramática como nunca antes. Graças a essas ambiciosas missões, os cientistas fizeram grandes avanços na compreensão desse colossal mundo. No entanto, Júpiter ainda guarda inúmeros mistérios, como o que se encontra abaixo de sua magnífica tapeçaria de nuvens coloridas e como é o seu núcleo quando adentramos mais profundamente. Galileu, com suas descobertas extraordinárias, revelou a composição estelar da Via Láctea, estudou as fases de Vênus e observou com clareza as montanhas e crateras de nossa Lua. Contudo, foi em uma noite estrelada de 1610 que Galileu decidiu investigar minuciosamente o maior planeta de nosso sistema e encontrou 4 de suas luas naturais, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. As renomadas luas de Galileu, embora ele tenha sido o primeiro a observar Júpiter em detalhes, nem mesmo ele poderia imaginar o quão imenso o planeta era. Júpiter é extraordinariamente grande, o que o torna extremamente influente na história do Sistema Solar. Para se ter uma ideia, ele possui 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas juntos. Sua gravidade é tão poderosa que é capaz de exercer uma atração sobre o Sol, fazendo com que nossa estrela orbite em torno de um centro de gravidade comum, em um movimento de pêndulo. Esses e outros fatos nos mostram que, para compreender completamente nosso próprio planeta, devemos primeiro compreender como Júpiter se formou. Para auxiliar nessa compreensão, a NASA lançou a sonda Juno, que entrou com sucesso na órbita de Júpiter em julho de 2016, sendo a primeira a estudar tanto o exterior quanto o interior coberto de nuvens gigantes de gás desse gigante gasoso. O planeta inteiro é de proporções inimagináveis, pois se reduzirmos a Terra ao tamanho de uma uva, por exemplo, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. À medida que adentramos em sua atmosfera, a pressão e a temperatura aumentam gradativamente em direção ao núcleo, tornando-se cada vez mais apertadas e comprimidas. Tudo isso contribui para criar um ambiente totalmente bizarro, como a gigantesca tempestade que parece durar indefinidamente, conhecida como o Olho Vermelho de Júpiter. É importante destacar que Júpiter, sendo uma bola de gás, não possui uma superfície rochosa como a Terra e Marte. Por exemplo, agora podemos realizar alguns cálculos. Se considerarmos que a Terra é um pequeno rochedo com uma atmosfera relativamente fina em relação ao seu diâmetro, ainda assim é capaz de gerar ciclones, furacões e tornados devastadores. Agora, imagine Júpiter, que possui uma espécie de atmosfera gigante, várias vezes maior que a Terra. O resultado é a Grande Mancha Vermelha, na verdade, uma tempestade que já dura há milhares de anos e tem o dobro do tamanho do nosso planeta, sem perspectiva de acabar. Isso é suficiente para deixar qualquer furacão no chinelo. Uma das descobertas mais recentes sobre a Grande Mancha Vermelha é o fato de que ela transporta calor do interior do planeta para a superfície, aumentando significativamente a temperatura da camada mais externa da atmosfera. Júpiter também pode ser dividido em camadas, no entanto, a transição entre cada camada é extremamente gradual e as distâncias entre elas são imensas. A parte externa do planeta apresenta listras e manchas incríveis, que são reconhecidas como nuvens frias e densas de amônia e água flutuando em uma atmosfera translúcida de hidrogênio e hélio. Essas nuvens densas obscurecem o interior de Júpiter e escondem sua verdadeira estrutura. A sonda Juno, equipada com uma variedade de instrumentos científicos, conseguiu penetrar nessa mistura de elementos e ajudou os cientistas a compreender o que ocorre no interior do planeta. Sob essa atmosfera nublada, espessa e caótica, que se estende por centenas de quilômetros, a pressão e a temperatura aumentam gradualmente, até que o gás hidrogênio,
que domina a maior parte da atmosfera, se condensa lentamente em um líquido, criando um oceano de hidrogênio, o maior do sistema solar. Embora seja um oceano tranquilo, não se trata de água corrente, mas sim de hidrogênio. Na Terra, os elementos existem em 3 estados comuns: sólido, líquido e gasoso. A forma de um elemento depende de fatores externos, como pressão e temperatura. O hidrogênio gasoso na Terra pode ser comprimido e resfriado artificialmente, transformando-se em líquido. O pirata mandou avisar que não vai mais fazer vídeos. Por que você ainda não se inscreveu no canal dele? Então se inscreva, que ele continua compartilhando alegremente todos os segredos. No entanto, em Júpiter, esse processo ocorre naturalmente sob uma pressão imensa, aproximadamente 500.000 vezes maior do que a pressão ao nível do mar. Seria o equivalente a ter 130.000 carros sobre cada pequeno quadrado de 2,5 centímetros quadrados do seu corpo. Além disso, tudo isso acontece em temperaturas extremas de cerca de 1.700 graus Celsius. Se ignorarmos o fato de que a pressão e a temperatura podem ser letais instantaneamente, afundar em Júpiter seria como mergulhar em um nevoeiro cada vez mais denso à medida que você afunda, até perceber que está nadando em um líquido. Esse imenso oceano de Júpiter se torna ainda mais peculiar nas profundezas. A cerca da metade do caminho em direção ao centro do planeta, o hidrogênio líquido passa por uma transformação extraordinária. Devido à pressão, que é milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar aqui na Terra, os átomos de hidrogênio líquido são comprimidos tão intensamente que seus elétrons se separam. Esses elétrons livres podem então fluir pelo líquido, gerando uma corrente elétrica. Além disso, a rápida rotação de Júpiter também contribui para explicar por que o planeta possui um campo magnético tão poderoso. Sob essa imensa pressão, a temperatura também aumenta, atingindo escaldantes 10.000 graus Celsius. Esse estado do hidrogênio, chamado hidrogênio metálico líquido, reage de maneira semelhante a um metal. Essa é uma condição tão extrema que só pode ser recriada artificialmente aqui na Terra em circunstâncias muito raras. No entanto, Júpiter possui um oceano desse hidrogênio metálico líquido, que provavelmente preenche a maior parte do interior do planeta, envolvendo seu núcleo misterioso. Após anos de estudo em Júpiter, a missão Juno fez uma descoberta surpreendente sobre o núcleo do gigante gasoso, algo totalmente inesperado. Antes dos dados inovadores da Juno serem enviados de volta à Terra, os modelos gravitacionais sugeriam que haveria um núcleo compacto em seu centro, do tamanho da Terra, composto por elementos pesados como rochas de silicato e ferro. Acredita-se que os gigantes gasosos se formem originalmente a partir de corpos rochosos que acumulam elementos ao longo do tempo, até que suas densas atmosferas sejam formadas. Isso ainda pode ser verdade para Júpiter, porém a Juno descobriu que o núcleo na verdade é difuso, ou seja, não possui limites nítidos e está misturado ao hidrogênio metálico líquido que o envolve. Essa característica difusa do núcleo sugere que Júpiter pode ter sofrido um impacto massivo com outro planeta em sua história inicial, quando o sistema solar era jovem e violento, bilhões de anos atrás. Simulações de computador mostram que uma colisão com um planeta rochoso cerca de 10 vezes o tamanho da Terra, rico em elementos pesados, poderia ter gerado energia suficiente para dispersar e diluir o núcleo ao longo de bilhões de anos. No entanto, o problema é que os astrônomos ainda não possuem conhecimento suficiente sobre o interior dos gigantes gasosos para afirmar com certeza se o núcleo de Júpiter é incomum ou se a hipótese do impacto está correta. Além de todas essas descobertas, a sonda Juno também observou algo peculiar ao sobrevoar o polo norte do gigante gasoso. Em vez das características faixas paralelas ao equador do planeta, a sonda encontrou uma superfície lisa e azulada, com sistemas atmosféricos distintos dos encontrados no resto do planeta. Tudo isso é resultado da dinâmica atmosférica única de Júpiter, proporcionando uma imagem verdadeiramente incrível. Abaixo das magníficas nuvens de Júpiter, existe um ambiente estranho e intrigante que pode se tornar violento e esmagador rapidamente. Esse ambiente envolve um segredo que continua intrigando os cientistas até hoje. Por enquanto,
O enigma do bizarro Júpiter terá que permanecer um mistério, mas está sendo desvendado lentamente à medida que novas descobertas são feitas. Quer assistir mais vídeos de teorias novas? Curta esse vídeo, siga o canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Eu sou o Pirata e fico por aqui. Fui!